já foi embora e nunca mais voltou. Não resta saudade, lembrança do nosso amor. Muito bem, ação de volta com o som dos violeiros da Jureia, importante área de preservação ambiental no litoral de São Paulo. Aqui com a gente, Cleiton Carneiro, Ciro Martins e Plínio Melo. Daqui a pouco a gente conversa com eles. A música e a dança da Jureia estão ameaçadas. Para que elas não se percam no tempo e não sejam esquecidas pelas gerações futuras, vai começar o projeto Viola Peregrina. A luta para manter as tradições caiçaras une empresa, ONG e, é claro, a comunidade. Vamos ver. O toque da viola é a tradição da Estação Ecológica Jureia Itatins. Minha vontade é passar para os filhos, né? Meus filhos, até meu filho já que está crescendo aí. A área de quase 80 mil hectares no litoral de São Paulo é protegida há 19 anos. Desde que a Estação Ecológica foi criada, só podem andar por essas terras funcionários do Instituto Florestal e antigos moradores. Famílias caiçaras moram aqui, apesar das severas leis ambientais que restringem caça, pesca e agricultura. Quem não aguentou e foi embora, deixou para trás as casas e uma parte da história da Jureia. Isso está acabando, né? Na verdade, tudo acaba, na verdade. E isso é mais uma coisa que está acabando, mais uma tradição daqui, do povo caiçara que está acabando, né? Documentar essa história é a missão do Viola Peregrina, projeto da comunidade em parceria com a ONG MONG Proteção ao Sistema Costeiro. A proposta era registrar uma manifestação cultural, musical dessas comunidades através da dança ou da música. E quando a gente começou a bolar o projeto, a intenção era registrar sem interferir na comunidade. Com o apoio de uma grande empresa, a cultura da Jureia vai ser mostrada em um documentário. Quando eu cheguei lá para gravar esse teste, esse piloto do que seria o documentário, é muito interessante ver como a viola é feita de uma madeira própria, a extração dela acontece numa época específica. A cacheta é fácil de encontrar aqui na região, né? E sempre em local alagado sempre tem a cacheta, né? E a gente sai, principalmente nos meses mais frios do ano, né? Aí, de maio a agosto, a gente costuma cortar ela sempre na dominguante. A viola anima os bailes tradicionais da Jureia. Quem não mora mais aqui, volta para dançar e rever os amigos. A fazer o baile, época mais específica, época de carnaval, e quando o pessoal precisa fazer a plantação de rama, de arroz, aí a gente vem, ajuda o dono da roça e à noite a gente dança o baile. Vem de família já, né? Como diz meu pai, já tá no sangue. Pegar o baile 7 da noite ou 8 da noite e até as 7 da manhã. Não pode parar. Acho que aqui é mais coisa de família, é mais acolhedor. Eu não quero que isso acabe aqui. Quero que continue para sempre. Muito bom. Primeiro, muito obrigado, viu, pela vinda de vocês aqui. O Plínio Melo é secretário executivo da ONG MONG Proteção ao Sistema Costeiro e coordenador do projeto Viola Peregrina, né? Bom, eu queria que você falasse um pouco desse projeto, porque o Brasil ele é tão rico em sua cultura, ele é tão grande geograficamente e nessa geografia existem culturas tão diferentes que ou pela chamada globalização ou por motivos diferentes a gente está perdendo características culturais
que são fundamentais para a preservação da nossa memória, que significa a nossa identidade. Não é uma questão só de lembrar, é uma questão de ser também. Então eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. O projeto nasceu exatamente com essa preocupação, porque os moradores da estação ecológica, com o passado, com as dificuldades de obtenção de renda, eles foram se deslocando para a cidade e tendo contato com outras culturas, e foram perdendo a identidade cultural. Entre outras coisas, perdendo a autoestima, por chegar na cidade sem estudo, sem uma qualificação profissional. Então o projeto vem tentar resgatar um pouco disso. O Cleiton é um dos últimos luthiers, apesar da pouca idade, que fabrica a viola iguapiana. Essa viola tem como característica ela ser da região de Iguape. Ela está contida pela Serra do Mar e o maciço da Jureia e a Serra dos Itatins. Então ela é diferente da viola caiçara. Com o andamento do projeto nós vamos mostrar quais são essas diferenças, que quando eu comecei a conversar com eles sobre o projeto, eu chamei ela de uma viola simples e fui imediatamente corrigido pelo Cleiton, dizendo que é uma viola peculiar. Ou seja, ela tem algumas peculiaridades que a tornam diferente da viola caiçara. E baseado em teses de universidades, de pesquisadores, a gente vai procurar não interferir no local, ou seja, ou não tirá-los do local. Os moradores que ainda têm suas tradições, suas festas dentro da estação ecológica, nós vamos até eles. Ô Cleiton, eu queria que você falasse com quem é que você aprendeu a fazer um instrumento e falasse um pouco dessas questões que estão sendo registradas agora, dessas festas e tal. Se você, quando garoto, mais garoto ainda, sentia uma coisa diferente no tempo do que é hoje. Bom, a viola branca, na verdade, a viola iguapiana, ela tem uma diferença da viola caipira, da sertaneja que todo mundo vê, né? Por causa das 5 cordas. Né? Ela, na verdade, tem 5 cordas, tem uma aparelhada em cima, entendeu? Uma mi aparelhada em cima, né? E é coisa que a viola sertaneja não tem. Ela tem, na verdade, 10 cordas, né? E a madeira dela tem que ser tirada no tempo certo, aí de maio a agosto, né? E tem que ser totalmente tem que seguir aquele ritmo, senão ela não funciona, na verdade. Agora, eu queria que você falasse um pouco das danças, das tradições, como é que foi passado para você? É uma coisa da família mesmo que passa? Passado de pai para filho, de avô para neto e vai embora. Que nem eu aprendi a tocar viola, essa viola aqui, com 10 anos de idade. Com 13, 14 anos, eu já estava tocando até em festinha, eu e meu irmão Miguel, né? Eu já estava tocando em festa que tinha lá na... Então eu aprendi por quê? Porque meu pai era violeiro. Meu pai, ele nasceu em 1911, no Mumuna, num sítio perto de Iguape lá. E os pais dele, os avós dele já eram violeiros. Então ele veio trazendo até que chegou a mim. E eu quero passar isso para o meu filho. Só que hoje eu estou morando num bairro de Peruíbe. E eles já vão mais para o lado da televisão, vão mais para o lado do videogame, vão mais para o lado do skate. Tem um filho com 10 anos, e sonha com o skate, dorme o skate debaixo do travesseiro. E eu não quero que eles cumprir que é a nossa tradição. Eu quero que eles sigam a nossa tradição. Então, agora, então, Plínio, como é que... Existem aí duas questões difíceis, né? Uma que é a preservação e a outra é assim, como fazer com que as pessoas não saiam do lugar? Afinal, não é que elas saem também porque elas querem sair. Quer dizer, então existe uma questão cultural, existe uma questão político-econômica aí muito, muito grave, que é gerar emprego, que é fazer com que as pessoas fiquem no mesmo lugar. Certo. E conciliar o videogame, que é inevitável, o skate, com a tradição, porque também não vamos tapar os olhos de todo mundo e falar que não existe, né? A primeira característica desse projeto é manter a transmissão de conhecimento. O caiçara transmite o conhecimento de forma oral. Então, tudo através da música. Quando o Ciro fala que aprendeu a tocar, ele aprendeu olhando.
Ele aprendeu vendo. Ele é canhoto, toca sem inverter as cordas. Ele aprendeu no espelho, né? Sim. Então, o filho dele, por exemplo, só vai aprender se for olhando, porque eles não têm a característica de ensinar, a capacidade de transmitir, de ensinar, de dar a aula nos moldes tradicionais que a gente conhece. Então, eles fazem isso mostrando para a pessoa. E se, com a preservação ambiental, a gente houve um seccionamento disso. O projeto Viola Peregrina não veio para consertar nada, veio para provocar essa discussão. A gente quer mostrar a tradição, quer mostrar a cultura caiçara e que as pessoas que têm o poder de fazer essa transformação, de adequar a nossa lei ambiental para que se mantenha essa cultura, né, que essas pessoas passem a refletir. Que hoje a gente tem um nome chamado, um apelido chamado Parque de Papel. Nós temos muitos parques de papel, que é um decreto que transforma uma determinada área em área de preservação ambiental e mais nada. As pessoas não são indenizadas, não são realocadas, não são respeitadas. Então, o que a gente quer? Que essa discussão apareça. E vai aparecer com música e dança. Muito bem. O nosso projeto tem ainda, se me permite, uma característica, que é a geração de renda. A geração de renda é importante, que eles vão ter o skate, eles têm que ter o dinheiro para o carro, para o motor de polpa. O Ciro foi criado viajando um dia a remo, para trazer a produção da farinha para... Viajava para Iguape, da onde eu moro dentro do município de Iguape, morava. Para Iguape eram 12 dias de viagem, para Peruíbe um dia. Só de remo, de canoa de remo, eram 8 horas remando a canoa. E a gente quer que eles tenham a oportunidade de adquirir um barco, um motor, ter dinheiro para gasolina. E com isso nós vamos criar uma escola de cantadores e luthiers. Bom, a gente vai visitar agora outra comunidade da Estação Ecológica da Jureia. Uma área ainda mais isolada, onde vivem apenas 3 famílias. Não tem energia elétrica, o celular não pega, e a água é que vem das bicas. A diversão dessa comunidade é a viola do seu Pradel. Então a gente vai conhecer agora o ilustre morador da Jureia. Vamos lá. A viagem pela Estação Ecológica Jureia Itatins continua. Vamos ao encontro de um dos violeiros mais respeitados da região. Para chegar até ele, são 8 quilômetros numa estrada de terra que termina às margens do Rio Comprido. Daqui, seguimos de barco. São 2 horas de viagem. Só paramos para dar passagem a quem tinha mais pressa. E para conhecer a madeira que dá forma à viola iguapeana. É dessa árvore aqui que sai a viola, que a gente faz a viola aqui. Sai a cacheta. Nas águas escuras do Rio Comprido ficam estampados céu e terra. É a beleza da paisagem duplicada. A comunidade da Cachoeira do Guilherme nos dá boas-vindas. Criada na década de 30 por 25 famílias, hoje apenas 3 vivem no local. No tempo do Dante, o cara que ia roçar para 20 cargas de rama, ele roçava. Que ia roçar para 5 aquele da rua, ele roçava. Que ia fazer um bananal de 20 mil pés de banana, ele fazia. Qualquer lugar, ele chegava a fazer uma rocinha, fazer um ranchinho, a posse era dele. O dono era ele. Então, depois que chegou a estação, aí foi diferente. Eu não digo assim que mudasse a lei da estação ecológica, isso não. Porque nós precisamos na natureza, nós precisamos. Mas desse um tipo de uma cobertura para quem morava, quem mora. E dá um jeitinho de não depredar nada na natureza, mas fazer a convivência do morador, né? Seu Pradel é morador antigo. Para ouvir o som de sua viola, tem que se apresentar à Cachoeira do Guilherme. Seguindo a trilha, é para lá que vamos. A beleza da Cachoeira do Guilherme explica por que a comunidade leva o seu nome. Com parentes e amigos, seu Pradel mostra a força da tradição. Meu pai já era violeiro. Quando eu nasci, eu estou com 68. Meu pai devia ter o quê? Nessa época, uns 20 anos, 20 e poucos anos. Já existia a viola, entendeu? Então a viola, para falar a verdade, pelo menos essa iguapeana é muito antiga. É muito antiga, ela é tradicional mesmo. Se na Jureia a natureza está preservada, a cultura caiçara é que corre o risco de extinção.
E eles apostam no projeto Viola Peregrina para que isso não aconteça. Se isso, o povo se afastar e não ficar, é certeza que isso vai acabar. Né? E não será o gosto da gente isso aí, né? Não será o gosto não, as coisas tem que aumentar. Pelo menos a tradição antiga, né? Que é uma coisa que não prejudica ninguém. Louvado seja meu Deus, ai. Muito bom, hein? Todo mundo quer seu pradel aí? Eu sou irmão dele. Ah, irmão. beleza. E, inclusive, quando eu aprendi a tocar viola, ele já tocava já, né? Ele já tinha 30 e poucos anos quando eu... Então essa história de barco e tal tem a ver com esse lugar aí? Tem. Tem a ver. A gente chegava, para chegar até a Cachoeira do Guilherme, você anda de barco, hoje um barco a motor, voadeira, chama, 1h30, né? 1h30 saindo de onde? Peruíbe? Saindo da Barra do